orar, irmãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aos teus pés para ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê a graça de compreendermos, ó Deus, a tua palavra. Que o Senhor realmente possa falar conosco, possa nos dar entendimento. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos abrir no Evangelho de João. Capítulo 14. Versículos 12 ao 14. João 14, versículo 12 ao 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O desejo do coração hoje, de compartilhar, por um lado é sobre orações respondidas no contexto de coletividade. E em segundo lugar, fazer as obras e obras que sejam maiores, mas especialmente fazer a obra. Eu tenho estado já há algum tempo, na verdade anos, indagando ao Senhor em oração quais são as atitudes, princípios que atraem o mover do Espírito Santo, ou o avivamento, a unção, e ao mesmo tempo coisas que espantam o Espírito Santo, a unção, e impede o agir de Deus. É estranho, mas Paulo disse em Romanos 14, não destrua a obra de Deus por causa da comida ou por causa da tua opinião. Então é possível um cristão, é possível uma coletividade de cristãos se tornarem instrumentos de destruição da obra de Deus. E infelizmente, muitas das vezes, nós encontramos a obra de Deus ou paralisada, sem o vigor do Espírito Santo, sem a unção, sem a presença de Deus. E as pessoas estão se congregando tranquilamente, como se tudo estivesse bem. Por outro lado, encontramos lugares onde há crises profundas, divisões, heresias e pecados. E ainda assim as pessoas parecem que não atentam que isso é um fator de degradação da obra de Deus. Me preocupa bastante não apenas a questão de uma assembleia em decadência, no sentido de pecado, de heresia, de falta de liderança com um ministério bíblico, mas me preocupa também o fato de possivelmente haver uma assembleia que, no sentido da liturgia, ou seja, das práticas do que seja bíblico e da doutrina está correta, ainda assim o povo se satisfazer em não ter as intervenções de Deus no seu meio. E simplesmente está tudo calmo, tranquilo, porque não temos problemas, nem por isso significa que temos a bênção e a aprovação de Deus. Você não encontra nada mais ajustado, organizado, sem causar danos do que um cemitério.
Um cemitério está tudo organizadinho, pintadinho, cheio de flores e bonito, e está tudo morto. E essa é a minha preocupação. Que às vezes é possível que em lugares onde o nível de doutrina esteja mais elevado, existe maior pobreza de vigor espiritual. E as pessoas estão se satisfazendo com isso. Então que Deus nos livre de sermos bons cristãos, porém imprestáveis. Bons cristãos, porém inúteis. Bons cristãos, porém mais semelhante ao mundo do que semelhante ao Cordeiro de Deus. O que adianta ser um bom cristão e você não poder ser usado por Deus? Para que serve isso? Perderíamos o sentido realmente do nosso chamamento. Então, Jesus, muitas das vezes, ele falou sobre orações respondidas. Em várias passagens do Novo Testamento, Jesus fala que responderia às orações. Seus discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar e ele ensinou. Ele não ensinou seus discípulos a como pregar, mas ele ensinou seus discípulos a como orar. Ele não fez tanta promessa sobre pregação, mas ele fez promessa sobre orações respondidas. E é estranho que enquanto muitos se dedicam em como ser pregador ou como conhecer bem a palavra, poucos se dedicam não apenas em como conhecer o caminho da oração, mas a como ter orações respondidas. Então é possível que alguém seja um erudito e ao mesmo tempo despido de espiritualidade. Na verdade é possível que alguém seja um erudito e nem sequer nasceu de novo. Eu nunca me esqueço, uma vez ouvindo Adhemar de Campos, na década de 80, na região dos Lagos, ele estava falando da mensagem da cruz, foi o início do ministério dele. E ele um dia disse que pregando sobre a mensagem da cruz, a ênfase foi com tanta graça, tanta unção, que quando ele fez um apelo, houve um momento que veio um PhD em divindade, chorando, em lágrimas, ajoelhou e ele confessou que não tinha nascido de novo ainda. Então, que estranho isso, mas a sedução pelo conhecimento se torna uma rede que prende muitas pessoas e impede as pessoas de conhecer a Deus. Na verdade, deveríamos considerar quantos realmente nasceram de novo. Se ao mesmo tempo que tem contentamento em conhecer alguns aspectos da palavra de Deus, isso não lhes perturba, não tira o sono, nem gera arrependimento em relação ao pecado. Deveríamos realmente considerar até que ponto alguém nasceu de novo, ou se de fato não está apostatado. Um cristão que não se dedica à oração, que não separa tempo com Deus. Jesus foi tão claro, né? Ele fala, você quando orar, não seja como os fariseus que, por repetirem várias vezes as mesmas coisas, acham que por isso serão ouvidos. E ele se expõe na praça, etc. Fala, vocês não fazem assim. Não façam assim, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então o cristão realmente que segue o Senhor, ele vive uma vida em secreto com seu pai. Assim como a planta está de pé porque tem raízes aprofundadas no invisível, na terra, ninguém pode estar em pé com uma vida espiritual vitoriosa, uma vida cristã, se ele não viver uma vida em secreto de oração com seu pai. O que você faz no seu secreto? Às vezes fazemos no secreto coisa que nos trariam vergonha se as pessoas vissem. Como alguém já disse, você é o que você é quando você está sozinho ou no seu secreto. Então que Deus nos guarde para que aquilo que a gente faz quando ninguém está perto seja exatamente aquelas coisas que o nosso Pai tem prazer em nós e não as coisas que geram vergonha. Em verdade vos digo, João 14:12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Jesus obedeceu o Pai. Jesus serviu as pessoas em obediência ao Pai.
Jesus viveu uma vida de intimidade com o Pai. Jesus não se salvou, Jesus não viveu para Ele. Suas obras foram obras de obediência, porque eram as obras que o Pai lhe deu a fazer. E Ele está dizendo que agora ele vai para o Pai, e diz assim, e outras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. Mas Ele queria que as suas obras continuassem. Que missão maravilhosa o Senhor nos deu de dar prosseguimento às obras que Jesus estava fazendo. O verso 13 é assombroso, porque diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Mas você tem uma condicional. Ele está dizendo que se cremos nele, nós faríamos as obras que ele faz e obras maiores. E porque você está crendo e envolvendo-se com as obras do nosso Senhor, agora o que você pedir no nome dele, ele vai responder. Por que muitas vezes nossas orações não são respondidas? É porque não estamos crendo no Senhor devidamente e porque não estamos envolvidos na obra que o Senhor nos deu a fazer. Você acha que se você não tem nenhum compromisso com Ele, ainda assim Ele deveria responder a sua oração? Às vezes o cristão fala assim, mas por que Deus nos permite sofrer tanto, ou esse tipo de sofrimento? Na verdade a pergunta deveria ser assim. Por que um Deus justo, santo, que zela pelo seu nome e pela sua glória, ainda nos permite estar vivos e não sermos alvo da sua ira, se nós levamos uma vida tão leviana e descomprometida da obediência com Ele? Se não temos obediência ao Senhor, se não temos compromisso com o que Ele nos deu a fazer, por que ainda Ele nos permite estar vivo? Então não deveríamos lamentar o sofrimento, deveríamos realmente ser gratos pela longanimidade e misericórdia do Senhor. Porque Deus ainda espera que haja lugar de arrependimento em nosso coração, para sermos esses que creem e prossigam fazendo a obra que Ele começou. E agora sejamos um povo de oração. Oração para que a obra do Filho possa seguir adiante. Tudo quanto pedir em meu nome. Será que é tudo mesmo? Jesus está dizendo que é tudo. Mas esse tudo está relacionado com crer nele e o compromisso com a obra dele. Não é um tudo relacionado com não crer nele. O não crer aqui é não concordar com seus caminhos misteriosos. Às vezes temos broncas do Senhor. Temos rivalidade com o nosso Senhor. Porque Ele está nos conduzindo muitas das vezes a um caminho estranho, um caminho que, humanamente falando, e diante dos desafios da sociedade que cultiva esse Deus chamado entretenimento, satisfação, egoísmo, não aceitamos o caminho de disciplina do Senhor, de despojamento. Então, às vezes, é possível um cristão ter crise com Deus. E se você não se submete à soberania de Deus, e se você não tem compromisso com a obra de Deus, e aí você começa a orar para Deus abençoar você, o que você está pedindo? Você está pedindo para Ele não se meter na sua vida, mas para Ele abençoar você, para você ser livre da disciplina espiritual? Você está orando como um filho tolo, que muitas das vezes quer que o pai lhe dê dinheiro, mesada, a chave do carro, os benefícios de todo o seu trabalho, mas não quer que o pai toque na vida dele, na privacidade dele, nos caminhos dele? Às vezes um filho tolo, ele tem prazer nas coisas do pai, mas não tem prazer no seu pai. E ele desenvolve um espírito de corrupção, de barganha. O pai me ama se ele me der coisa boa. Quando ele não dá e fala não, será que ele deixou de me amar? Esse é um mundo que usa os pais como seus escravos, como se fosse o gênio da Aladim, da lâmpada, né? Você esfrega ali com um beijo, um carinhozinho no pai, na esperança de que o pai vai te dar algum benefício.
E o Senhor não faz assim conosco. E nós não deveríamos fazer assim com os nossos filhos. Deus estabeleceu o princípio da recompensa. Quem é fiel no pouco, ele vai aumentando e coloca sobre o muito. Aquele que soube a vontade do seu e não fez, será castigado com muitos açoites. Aquele que não soube, será castigado com poucos açoites. Quem soube e não fez, será castigado, e quem não soube, será também. Por que se ele não sabia? Porque ele não procurou saber. E às vezes nós somos esses filhos que não procuramos saber a vontade do nosso Pai. Mas queremos orar para Ele nos responder. Então o Senhor falou, tudo quanto pedir em meu nome, isso eu farei. Mas por que Ele fará? A fim de que o Pai seja glorificado, não em você, não te poupando, mas seja glorificado aonde? No Filho. Se você vive no Filho, a sua oração é para a glória de Deus. Não é para você. Não é para o seu bem. Seu coração já não está mais preso nisso. E você confiará que se você estiver em obediência ao Pai, o Pai cuidará de você. Nada sairá do seu propósito. Você não precisa ter medo de perder alguma coisa. Não precisa ter medo do sofrimento. Você pode algumas vezes esquecer até que o diabo está por perto. Não no sentido de que você ignora ele, mas no sentido de que você já não tem mais medo. Porque ele vai cuidar de você em todas as coisas. Quantos cristãos amedrontados hoje? Porque eles estão fora do princípio da presença de Deus. Se você não anda com Deus, que é o maior amigo, você tem medo de tudo. Mas como deixou de andar? Quando você deixou o compromisso de obedecer. E as suas orações são orações de incrédulos ou de infiéis. E não a oração de um filho obediente que tem compromisso com seu pai. Verso 14. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Verso 13 diz, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Isso farei. Verso 14, se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Será que estão prestando atenção nisso? Porque às vezes você pode orar não em nome do Senhor. Imagine que você trabalha no lugar, aí o seu patrão vai acertar o seu salário mensal, aí ele te dá um cheque em branco. Você iria tranquilamente aceitar esse cheque em branco? Depois você iria lá pagar alguém no mercado ou trocar esse cheque no banco em branco? Você ficaria tranquilo com isso? Sim ou não? Não, porque é um cheque em branco, ele é inválido. O Senhor está dizendo assim, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, a única oração que o Senhor recebe e responde é a oração no nome dele. Mas esse nome dele não é uma coisa técnica, um amuleto da sorte, tá bom, então vou orar em nome do Senhor. Não é isso que ele está falando. Todas as vezes que a Bíblia fala em meu nome, está falando da autoridade desse nome, da pessoa por detrás, dos méritos desse nome. O Pai nos vê nesse nome, debaixo dessa pessoa que é o Filho de Deus. O Pai não ouve as nossas orações se alguém chorar, lamentar. Não. Nossa justiça é como o trapo de imundícia. É por causa dos méritos do seu Filho. É nesse nome, diziam os apóstolos, que esse foi curado, que Deus deu fé a esse nome. É nesse nome que pregamos, é nesse nome que vivemos. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual venhamos a ser salvos. Então, orar nesse nome é você também viver uma vida debaixo desse nome. É viver uma vida encabeçada por Ele, é viver uma vida em obediência e em união com Ele. E porque você está nele e vive com Ele, você agora não ousa mais orar para seu próprio benefício. Não ousa mais orar pedindo alguma coisa fora do Filho, porque Deus nos ama no amado. Deus nos escuta no Filho e no nome do Filho. E o Filho, tudo que ele faz é para a glória do Pai. Então Jesus está nos
trazendo uma realidade de que não devemos viver uma vida fora do Filho de Deus. Não devemos nos contentar em ser religiosos e congregar de vez em quando, porque os irmãos são queridos. Se você não tem compromisso com a vida íntima com Ele, você estará fora da casa, no sentido de habitação. Isso é religiosidade. Aí depois você vai querer orar para o Senhor responder as orações. Orações, como disse Tiago, que a gente pede e não recebe porque pedimos maus para gastar com o nosso próprio deleite. Ele não vai ouvir essa oração. Então orar no nome do Senhor é uma vida totalmente comprometida com Ele. Totalmente em união com Ele. Essa é uma promessa maravilhosa que o Senhor nos faz algumas vezes. Vamos ver o capítulo 15, verso 16, no livro de João. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você está prestando atenção? Se dependesse de você e de mim, nós iríamos para o inferno. Nós não escolhemos o Senhor. Nosso coração é corrupto. Nosso coração é um pecado. Nosso coração é maligno. Nossa natureza foi afetada pelo pecado. Nós estávamos perdidos, sem Deus. E agora ele está dizendo que nós não escolhemos a Ele. Mas o que aconteceu? Ele nos escolheu. Você foi alvo do propósito de Deus. Ele nos escolheu e vos designou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Isso é muito grandioso. Às vezes você vai comprar uma coisa pequena, uma coisinha qualquer. Então é você que escolhe ali o que você vai comprar. Você entra na loja e você escolhe. Depois que você escolhe, você dá um destino. Olha, eu estou comprando isso aqui para dar de presente para aquela pessoa. Ou para usar um vaso de flor, seja lá o que for. Então aquilo agora passou a ser uma propriedade sua, você comprou. E agora você estabeleceu um propósito para ele. Eu estou dando uma ilustração tão pequenininha, de que assim como os objetos não saem da loja ou de qualquer outro lugar para vir para a nossa casa, muito menos nós. Se nas coisas naturais nós fazemos assim, agora imagine Deus, Ele não tem direito de escolher a gente. E você acha que Ele escolheu você para poupar você do inferno e para levar você para o céu? Você não compra nada para não usar? Por que você acha que Deus pagaria um preço tão alto que foi o sangue do seu filho? A gente às vezes tem medo de tirar sangue lá, especialmente os homens, no laboratório ali, fazer um exame de sangue, aquela agulhazinha ali, ou um dentista, aquela maquininha. Você imagina os cravos, o sofrimento, foi do agrado do Pai moê-lo, por suas chagas fomos feridos. Ele derramou a sua vida na cruz. Ele derramou o seu sangue para nos comprar para o Pai. Foi um preço muito alto. Agora você acha que o Senhor te comprou para você ser medíocre, religioso? E ficar cantando uns hinozinhos domingo? E depois você vive a sua vida do jeito que você quer? Não é isso, irmãos. Isso é a desgraça da religião, que diminui o impacto do Evangelho e da soberania de Deus. Nós temos orações medíocres e pensamentos medíocres contra o Evangelho. Às vezes ouvimos a palavra, ou alguém nos aconselha e fala assim, eu vou ver, eu vou considerar, se eu sentir no coração. Como você pode dizer que o Senhor é o seu Senhor, se você ainda acha que tem direito de sentir para ver se vai obedecer a Deus? Você acha que um escravo falaria assim com o seu Senhor? Nunca. Poderia morrer ali. Mas nós achamos que porque estamos no tempo da graça, nós podemos receber Ele, Cristo, como nosso Salvador. Aleluia! Fomos comprados, né? Estamos guardados do inferno. Mas eu vou considerar se Ele vai ser o meu Senhor. Ah, é? Onde você aprendeu isso, hein?
que Ele pode ser o seu Salvador, mas talvez não ser o seu Senhor. Estão entendendo, irmãos? Nós somos salvos para o senhorio do Senhor. Nós somos salvos pela graça para voltarmos ao governo soberano do Senhor. Nós não somos salvos por outro motivo. Então esse texto está dizendo que nós não escolhemos a Ele. Ah, eu vou considerar se um dia eu vou receber o Senhor e tal, tiver mais velho. Não. Pelo contrário, diz a Bíblia, eu vos escolhi, a vós outros vos designei, para que vades, não é para você ficar na sua comodidade, no seu egoísmo, na sua vaidade. Às vezes você quer ficar na sua vidinha, poupando a sua vida, a fim de que vade, o Senhor quer te enviar. No mínimo te colocar para servir e levar você a dar fruto onde Ele te plantou. Mesmo quando Paulo estava preso em Roma, ali ele deu fruto. E aqui está dizendo, para que vades e deis fruto. Por que nossa vida é tão infrutífera? Tanto no sentido da formação de Cristo, como no sentido de serviço. Às vezes nós não servimos. E às vezes não ganhamos alma, não temos filhos espirituais. Por que nossa vida é como um deserto seco? E a gente vê que isso está ligado à obediência e à oração. Não cultivar uma vida de comunhão com Deus, não cultivar uma vida de obediência. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A fim de que vades, e diz a Escritura, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é para a gente dar um fruto, depois larga aquele fruto para lá, não. Ele está dizendo que quer que esse fruto permaneça, ou seja, que a gente venha cuidar, seja de um ministério, de um serviço, de uma obra, de uma cooperação. Ele quer que o fruto permaneça. Mas muitas das vezes, nós que ganhamos o fruto, às vezes matamos o fruto. Você planta uma planta, depois você não regra, depois você não poda, depois você não capina do lado, e você não vê os bichos comendo ela. Falar, o Senhor sabe. Não, o Senhor sabe que você foi irresponsável com o que Ele deu para você fazer. Muitas das vezes nós nem ganhamos fruto, ou geramos fruto. E às vezes damos fruto, mas o fruto não permanece. A gente responsabiliza totalmente a Deus e esquecemos da nossa responsabilidade. Sendo que a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. E esse fruto permanecendo tem a ver com oração. De orarmos para que o fruto do nosso trabalho permaneça. Como nós precisamos orar por aquilo que estivermos engajados a servir. Você está fazendo algo para Deus que Ele te deu para você fazer? Você está cooperando com pessoas que Deus colocou ao seu lado e você pode servir? Você tem compromisso com alguma coisa hoje na casa do Senhor? E você leva uma vida de oração por isso? Ora, se você não participa de nada disso, olha o estado da sua vida. E você acha que Deus tem que responder suas orações. Claro que Ele não responde por méritos, mas muitas das vezes as orações, para obter resposta, ela está condicionada a algumas coisas, a alguns princípios do Senhor. Vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, olha aí novamente, pedir ao Pai como? Em meu nome, Ele vos conceda. Mas é tudo relacionado com esse chamamento eterno, com essa escolha do Senhor, com esse ide do Senhor, com esse fruto que você estiver produzindo, com esse fruto que você está cuidando, e agora a sua vida de oração está relacionada com isso. Não é uma vida descomprometida. Tudo que pedires em meu nome. Eu acho estranho que ainda hoje nós ouvimos orações, a pessoa está orando, Senhor, até uma oração pelo almoço, eu agradecendo e tal, né? Amém. Eu olho assim, acho estranho, porque as pessoas não oram em nome do Senhor muitas das vezes.
Em muitos lugares, as pessoas não receberam um fundamento sobre a Trindade adequada. E elas receberam uma doutrina do sabelianismo antigo, ou o modalismo antigo. Alguns acham que o Pai é o Filho é o Pai, e é tudo a mesma coisa. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós te agradecemos nessa hora. Ué, como assim? Senhor Jesus, Pai Celestial. Então você está confundindo o Filho com o Pai. Você está apresentando um modalismo. Não, o Filho não é o Pai. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. E aí nós misturamos e oramos e terminamos orando em nome de ninguém. Nós estamos orando uma heresia e desautorizando a nossa oração porque estamos orando em nosso próprio nome e achando que Deus vai ouvir porque eu orei. Ai dele se eu não ouvir, porque eu já orei. Agora ele tem que ouvir. Não, não é assim. É um perigo esse tipo de oração. Estão me entendendo, irmão, para onde eu estou indo? Às vezes é uma falácia religiosa, acostumamos a orar. Aí ora assim, mentalmente, mas não são orações que procedem do profundo do nosso coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ai, mas às vezes eu tenho vergonha de orar em nome do Senhor. Já ouvi isso uma vez. Às vezes eu acho que eu não sou digno de orar em nome de Jesus. Não, você não é digno nem de viver. Você não é digno nem de respirar. Mas o Senhor, por sua graça, Ele se agrada que façamos orações no nome do seu Filho. Não é por você se você sente alguma coisa. São os méritos do nome do Filho do nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Tem muita mistura por falta de fundamento bíblico. Uma teologia distorcida gera cristão distorcido, uma igreja distorcida, um cristianismo distorcido. Nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Termos princípios da palavra ajustados, doutrina saudável, doutrina bíblica, especialmente dos fundamentos da palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Que estranho, né? Eles perguntaram várias coisas ao Senhor porque eles não estavam naquela intimidade da comunhão com o Pai e com o Filho. Jesus está andando com ele, está dizendo que vai embora para o Pai, vai derramar o Consolador e depois os seus discípulos vão estar para sempre com ele, vivendo com ele. Ele está dizendo que naquele dia vocês não vão ter tantas dúvidas, porque haverá uma união tão perfeita que nós conheceremos o Pai. E porque conhecemos o Pai, a vida do seu Filho que está em nós vai nos levar a viver várias coisas que humanamente jamais poderíamos viver. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Você está vendo que o Senhor está insistindo nisso? Que Ele quer que a gente peça, enquanto o diabo não quer que você peça e não ore. Se você não ora, você está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. O Senhor quer que a gente peça. Ah, mas ficar pedindo? Isso você pode falar se você pensa assim, se Ele é um estranho para você. Mas se Ele é seu Pai, você quer comunhão com Ele. Pedir, o que vai acontecer? Dar-se-vos-á. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai, e achareis. Porque todo que busca encontra, o que pede recebe, e o que bate, a porta se abre. Deus quer que a gente peça. Isso prova para nós que nós dependemos dEle. Isso prova para nós que não podemos viver para Ele. Oração é para quem sabe, por experiência própria e convicção, de que a única coisa que ele sabe fazer é pecar e fazer coisa errada. E que ele não ousa viver uma vida sem depender de Deus. Oração é para os fracos,
E por isso ele depende da graça de Deus. E alguém que se acha que é forte, Deus vai permitir muitos equívocos e tragédias, até ele entender, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Se eu não oro, significa não dependo de Deus. Se eu não peço, significa eu não preciso da sua ajuda. Não quero que o Senhor se meta com a minha vida. Eu vou muito bem sem o Senhor. Muito obrigado. Isso é um filho indelicado, ingrato e rebelde. Você tem levado uma vida de oração? Você acha que existe algo mais importante no mundo do que a oração? Não há, irmãos. Ninguém poderá ser útil a Deus se não levar uma vida de oração. Se você quer ser útil a Deus, começa com oração. E oração para conhecer a vontade de Deus. E oração para obedecer à vontade de Deus. E oração para ter graça de obedecer à vontade de Deus. Oração para não se desviar da vontade de Deus. Oração para não ser enganado pelo inimigo. Oração para não cair em tentação. Oração para ser salvo do dia mau e permanecer de pé. Oração para ser cheio do Espírito Santo. Oh, irmãos, como nós precisamos orar. Oração para sermos fiéis ao que Deus nos deu a fazer. Até agora, verso 24, nada tendes pedidos em meu nome. Meu Deus, Jesus está no final do seu ministério e ele está dizendo que os discípulos não pediram nada em seu nome. E você? Até agora não tem pedido nada em seu nome? Pode ser, né? Que tem orado há muito tempo e na verdade você nunca orou de verdade. Como disse Toze, ore, 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 até você orar de verdade. Nós precisamos aprender, como o irmão Laurence, um místico, falava, um termo que surgiu, um livro dele chamado Praticando a Presença de Deus. Uma vida de oração ininterrupta, além do quarto, de joelhos, mas uma vida quando você está trabalhando, está entre pessoas, em lugares que você não deveria, mas está indo porque tem responsabilidade, mas você está sempre orando e sabendo que está na presença de Deus, praticando a comunhão com Ele. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pode ser que nós estamos orando, pedindo, mas no nosso próprio nome. Se a base da sua oração é você, se o alvo da sua oração é você, se você acha que a oração é meio de você dar uma chave de braço no Senhor para Ele te responder, essa é uma oração de um fariseu, de um religioso. Isso não é oração de um discípulo. Nada, até agora, tende pedidos em meu nome. Pedi, e o que vai acontecer? Recebereis. E olha, para que a vossa alegria seja completa. Por um lado a gente pede e recebe, para que a glória, o Senhor seja glorificado. Pedimos e oramos para termos uma vida frutífera, mas agora ele está dizendo que quando o Pai é glorificado e passamos a dar fruto, nós também temos uma vida de alegria completa. Então é muito estranho quando nós encontramos cristãos sempre angustiados, abatidos, cabisbaixos, entristecidos. Como se Deus não existisse e sua alma está num limbo, à deriva, como se estivesse num purgatório sendo fustigado para merecer alguma coisa. Irmãos, Jesus nos prometeu que responderia às nossas orações que fizermos em seu nome. Se você é um filho, uma filha de Deus, deveria haver profundo ardor, desejo no coração de ter todas as orações respondidas. E se Deus não está respondendo às orações, deveríamos nos preocupar em estar mais ainda diante dele. E orar, Senhor, há algo
que está impedindo o Senhor não responder às minhas orações? Porque eu quero ser um filho que escute o Pai. Quero ter orações respondidas, porque o Senhor prometeu. Precisamos ter fé que o Senhor quer responder às nossas orações. Não adianta você orar e não esperar a resposta. Não adianta você orar e esquecer pelo que orou. Você vai encontrar que homens e mulheres que andaram com Deus, elas tinham cadernos de oração, lista de oração com data. E elas oravam perseverando até obter orações respondidas. Mesmo que não sejamos um George Miller, que recebeu cerca de 50 mil orações respondidas. Não devemos nos comparar a ninguém, mas a vida de George Miller deve ser um estímulo para nós, de que Deus é um Deus que tem prazer em ouvir e responder às orações dos seus filhos. Oh, irmãos, e nós estamos num tempo difícil, de esterilidade espiritual, de apostasia, aonde cristãos não oram. Ou cristãos oram, mas nem sabem por que estão orando. Oram são propósitos sem sabedoria. Ou eles oram e esquecem pelo que orou, isso prova que são superficiais. Ou oram e não esperam respostas. Ou oram e não perseveram em oração, como o Senhor orientou, comparando com aquela viúva que intercedia diante de um juiz iníquo, que devemos perseverar em oração. Estas coisas, no 25, vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Podemos orar, Senhor, fala conosco claramente. Não me deixe em dúvida, não me deixe no escuro. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Naquele dia, vocês mesmos, em meu nome, vocês vão pedir ao Pai, e eu não vou rogar mais por vocês ao Pai. O que ele está dizendo? Que aquela distância entre os discípulos e o Pai, ela ia ser encurtada pelo Filho, quando ele seguisse a escola de oração do Filho, a comunhão do Filho com o Pai, e aprendesse a entrar nessa comunhão com o Pai, através do Filho, que os próprios discípulos poderiam chegar ao Pai e pedir as coisas em nome do Filho. E o Filho não teria mais necessidade de estar fazendo essa ponte intermediária, porque eles estavam distantes, não só quer que agora estejam junto do Pai, na mesma intimidade que o Filho tinha com o Pai, que eles tivessem também. Claro que é por meio do Filho. Mas o Senhor está dizendo agora, eu não quero que vocês sejam mais estranhos. Estão entendendo, irmãos? Nós oramos em nome de Jesus, mas não como estranhos, porque o próprio Pai vos ama e nós precisamos confiar nisso. Ousar-lhe chamar de Pai. Agora devemos nos perguntar, existem coisas que impedem a oração? Existem coisas que estancam o fluxo da oração? Existem coisas que impedem resposta de oração? Sim. Tiago capítulo 1. Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes lança em face, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida
e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha o que Tiago está falando. O homem de ânimo dobre ou de coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Você está prestando atenção? Jesus, quando ia curar os enfermos, algumas vezes falava: o que você quer que eu faça? Meu Deus, ele é cego. Mas Jesus queria ouvir: eu quero ser curado da minha cegueira. Ele quer que a pessoa seja objetiva, que dependa. Ele não quer que a pessoa seja, nas suas orações, assim, oração generalizada, né? Em atacado. Às vezes nós oramos sem ser específico. O Senhor sabe de todas as minhas necessidades. Fala pelo menos uma. Duas. Senhor, abençoa aquelas causas. Quais causas? Então nós às vezes somos muito... Nós precisamos tratar com Ele como um diálogo específico com o Pai. Se alguém tem falta de sabedoria, primeiro, eu não sei como fazer. Eu não sei lidar com a tribulação, que é o que ele vem falando em cima, com a provação. Peça a sabedoria que o Pai, Ele vai conceder. Agora, verso 6, peça, porém, em primeiro lugar, com fé. Se você duvida que o Pai ouve a sua oração, isso é uma afronta. Peça, porém, com fé, acredite que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Não tenha dúvida. Não duvida, pois a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Você já viu uma onda agitada? Quando você pensa que ela vem, às vezes ela vai lá, ela volta de novo. Ela não é constante, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Irmãos, muitas vezes nós não alcançamos nada do Senhor, porque você quer muitas coisas e você não tem foco em nada. Comece focando a sua vida com algumas coisas. Você poderia focar, por exemplo, para o Senhor te dar graça para uma vida de oração. Se você tem dificuldade de orar meia hora ou 20 minutos, começa com 2, com 3, mas ore com 5. Vai crescendo, pedindo graça para Ele te conceder que você seja alguém que tenha graça para levar uma vida de oração. Ore para que você tenha a graça de ser uma pessoa, seja homem ou mulher, de oração e na palavra, que você estude a palavra. Peça a condição de você ler a Bíblia toda, nem que seja uma vez por ano. Se você calcular quanto tempo você gasta no celular ou na televisão, ou fazendo coisas vis, certamente você leria a Bíblia algumas vezes por ano, não apenas uma. Você pode começar a orar por coisas específicas. Ore para o Senhor te libertar de dívidas e te dar a graça de você não ser uma pessoa compulsiva e estar comprando tudo que vê pela frente. Nós temos tantas coisas que precisamos orar, né? Ora para você ser um filho obediente aos seus pais. E também ora para os seus pais ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ora para que haja um ambiente de harmonia na família. Nós temos várias coisas que podemos fazer uma lista e orar pela salvação de pessoas. Ou pontos específicos que nós ainda não estamos claros. Não suponha esse homem que alguma coisa alcançará do Senhor. O homem de ânimo dobre, ou seja, não tenha um coração dividido. Às vezes você ama o mundo e quer amar o Senhor. Você quer seguir o Senhor, mas não quer abrir mão da vaidade. Quer seguir o Senhor, mas não quer abrir mão. Mesmo que você não tenha condição de largar alguma coisa agora. Você poderia fazer como Margaret Barber, a mentora do Atmani, certa vez orou, para o Senhor ainda ter paciência com ela. Que ela queria entregar algo que ela ainda estava presa.
Mas fala para o Senhor que você quer ser liberto disso. Ore para que Ele intervenha na sua vida. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você já viu uma pessoa assim? Irmão, você vai lá, mas eu não sei, sabe, eu estou vendo, mas é bem capaz que eu vou, mas ainda não sei. E, como é que vai? Você daria o seu carro para uma pessoa conduzir a sua família? Irmão, você dirige? Olha, eu dirijo, mas não dirijo, assim. Mas dirijo. Às vezes, né? Pronto, acabou. Você não vai dar seu carro para uma pessoa dessa. Se ela é inconstante. Eu vou, irmão, mas você fica aqui do meu lado, me ajuda se eu sair do caminho, se eu errar, não sei o quê. Se eu capotar o carro, eu tenho medo de... Rapaz, você não vai dar sua... Ou você daria o seu filho para alguém que se diz médico, só tirou 5 em todas as provas dele. Fala assim, você é médico? Olha, eu sou meio médico. Como assim meio médico? Não tem meio médico. Ou tem médico ou não tem médico. Eu sou meio médico. Você daria para ele fazer a metade da cirurgia no seu filho e a outra metade salve-se quem puder? Um homem de coração dobre. Você imagina uma menina que tem desejo de casar com um rapaz e o rapaz é sempre inconstante, não sabe se é isso que ele quer, ele está vendo, mas não quer largar também, porque vai que não aparece outra. Ele não é digno dessa moça. Ou você vai fazer uma entrevista de emprego. Quais são as suas intenções aqui dentro? Não, eu ainda não estou nem seguro se eu vou vir trabalhar aqui. Eu estou olhando, mas apareceu uma outra coisa também, eu ainda estou vendo. O que você está fazendo aqui, cara? Irmãos, o Senhor requer de nós um coração inteiro. Muitas pessoas não prosperam no caminho do Senhor porque tem um coração dividido. Capítulo 4 de Tiago. Versículo 1, primeiro. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Agora Tiago está indo na origem do problema. Tem prazeres guerreando na carne. Olha o 2. O que diz o 2? Cobiçais e nada tendes. Está vendo? Ele quer um bocado de coisa, esse cristão aqui. Mas são coisas que estão além de uma realidade. E ele não tem nada. Parece que ele não é específico em construir a sua vida dando um passo de cada vez. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele ambiciona coisa grande por causa dos prazeres que estão na sua carne. Então ele quer coisa para agradar o seu prazer. Recentemente, ouvimos de um irmão que tem um dom maravilhoso, excelente no ministério, mas ele está com a vida apagada. Não tem nem mais prazer nos encontros, nem em servir. E a esposa se sentia culpada porque foi ela que foi sufocando o ministério do seu marido, a sua consagração, porque ela queria tanta coisa na sua casa, comparando com as casas de outras pessoas, que o seu marido foi se metendo no trabalho, se virou um escravo de Faraó, e ele apagou o espírito e hoje ele não consegue voltar. Estão entendendo? Hoje não tem nem um ministério ungido, frutífero, e nem uma vida glamourosa como ela queria. E agora se sente condenado. Cobiçais e não tem nada. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós queremos inverter as coisas. Se o Senhor me prosperar, me dar aquelas máquinas, aquela casa, aquele salário, aquele carro e todas as demais coisas, aí eu vou buscar o reino de Deus e vou servir o Senhor. Matais e invejai. Matar? Ele está falando de matar mesmo. Quando você murmura, quando você critica, quando você aponta, quando você condena as pessoas, você está assassinando os seus irmãos no seu coração. Uma espada chamada língua. E nada podeis obter. Olha aqui, essa pessoa está retida, viu?
Nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. A pessoa tem sempre no seu coração uma luta constante. Ela não entrou no descanso do Senhor, ela não tem paz. Está sempre em guerra. Volta Tiago a falar assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? O que diz aí esse versículo 3? Então é possível a pessoa pedir mal. E como é pedir mal? Para esbanjardes em vossos prazeres ou delírios. Esbanjar. Às vezes você pode fazer coisa, não, mas você quer ter um luxo. Coisas que às vezes seus irmãos não têm. Mas você acha que tem que ter. Ou às vezes coisas que o Senhor não te deu. O livro de Hebreus fala: contentai-vos com as coisas humildes, porque o Senhor é o nosso provedor. Infiéis. Agora o Senhor está usando o Tiago com uma palavra dura. Vocês são infiéis. Vocês não estão seguindo o Senhor, não. Vocês estão seguindo o coração de vocês. Vocês estão igual ao mundo. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Agora ele está dizendo que a pessoa que está vivendo assim no seu coração é como aquele povo que saiu do Egito e no lugar de ir para ir a Canaã, no coração eles voltaram ao Egito. Isso aqui é viver uma vida no espírito do mundo. E nada, disse o Andrew Murray, impede mais o avivamento na casa de Deus do que o espírito do mundo. O espírito do mundo nos leva ao coração uma vida mundana. E espanta o Espírito Santo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, e você ainda quer que Deus te abençoe. Está claro isso aqui, irmãos? Você não pode ter um coração dividido entre o mundo e o Senhor? Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme ou com zelo que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Você aceitaria que a tua esposa tivesse um namorico com outro homem? Mulher, você aceitaria que o seu esposo tivesse uma concubina? E como nós achamos normal o Senhor, o marido da igreja, o noivo da noiva, achamos que é normal o cristão ter prazer nesse mundo que odeia o Senhor e crucificou o Senhor. Você não pode ter prazer no mundo e depois querer fazer parte da noiva do Senhor. Ele está chamando a gente de adúltero porque isso é um adultério espiritual. Vai ter que tirar os ídolos do coração. Quantas coisas nosso coração ainda está agarrado, que toma o primeiro lugar da nossa vida. E a gente às vezes deixa de se consagrar porque estamos com essas coisas cultivando o nosso coração. Nós oramos: Senhor, levanta obreiros para a sua seara. Envia pessoas para servir na obra do Senhor. Mas lá dentro do seu coração, você pode ser essa pessoa? Se o Senhor te chamar, essa oração, você faz parte dessa oração? Se o Senhor chamar seu marido ou seus filhos, a sua oração está incluído o seu marido e seus filhos também? Se não, irmãos, que oração é essa de fariseu que a gente está fazendo? Seria melhor orar assim: Senhor, envia obreiros para a sua seara, mas não chame meu marido, não. Não mexe com a nossa casa, nós não queremos isso aqui agora. A gente quer viver uma vida ainda para esse mundo, terrena, de prazeres. Acha outro, porque eu não estou querendo entregar minha vida para o Senhor agora, não. Não se meta na minha vida, por favor, nós estamos muito bem aqui. Mas envia outro, chama o Joaquim, o Pedro, qualquer um. A gente precisa ser muito sincero com Deus, irmãos, quando a gente ora.
Deus tem ciúme, Deus tem zelo. Você não pode se vestir de qualquer maneira, você não pode andar de qualquer maneira, você não pode ter amizade de qualquer maneira. Nossa vida tem que ser pautada por um caminho que promova a glória do Senhor em nossa vida. Se você vai a um lugar, imagina assim, o Senhor Jesus se aparece para você. Onde você está indo? E se você está indo no lugar que Ele não pode ir? Eu vou com você. Não, ali não, Senhor. Aquele filme não. Aquele bar não. Aquele ambiente não. Com aquelas pessoas não. Estão entendendo, irmãos? Mas o Senhor mora em você. Ele está em você. A gente só ignora muitas das vezes. Antes, verso 6. Ele dá a maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitas pessoas estão sem força de caminhar, sem graça de caminhar. Lamentavelmente tenho ouvido de cristãos que nem sequer oram, porque cultivam a vida de soberba, não depende de Deus. Deus dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha isso aqui, irmãos. Se você não se sujeita a Deus, você está convidando o diabo para ser seu amigo e estar perto de você. Se você se sujeita a Deus, então você pode resistir o diabo e ele vai embora de você. Quando você não sujeita a Deus, você está dando brecha ao inimigo. Não tem uma vida assim de meio termo, sabe? Eu vou andar em cima do muro. Não. Ou nós somos radicalmente consagrados ao Senhor, ou nós levamos essa vida de amizade com o mundo e com os demônios, e de vez em quando a gente vem para uma reunião, e às vezes ainda traz os maus espíritos para perturbar os irmãos ainda. Não tem outro caminho. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós estamos cheios do Espírito do mundo. E o Senhor quer que a gente tome uma posição. Claro que eu não estou falando que nós vamos sair do mundo, porque nem isso o Senhor falou. Mas Ele quer que no mundo possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, de orações respondidas, de obediência a Deus, de serviço na causa do Senhor, de frutificação, que o inimigo não terá brecha em nossa vida. E termos paz no mundo, de sermos pessoas que agradam a Deus. João, apóstolo João, 1 João, capítulo 2, e nós estamos chegando ao fim. Vamos ler rapidamente, que ele vai falar praticamente as mesmas coisas. 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você pode ter as coisas, mas não deixa essas coisas te possuir. Se alguém amar o mundo, o que vai acontecer? O amor do Pai, ou você é cheio do mundo, ou você é cheio do amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede desse mundo maligno. Ora, o mundo, o que diz a Bíblia? Passa. Não se iluda com ele. Bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você tem que estar com os olhos na eternidade, porque esse mundo passa. Infelizmente, muitas pessoas estão presas ao mundo e não servem a Deus. E quando o Senhor voltar, o que tem tesourado para aquele dia? Que Deus tenha misericórdia para que as nossas obras, nosso serviço, a nossa vida não sejam como palha que serão queimadas no fogo do julgamento do Senhor, do seu tribunal. Capítulo 5 de 1 João, verso 14.
E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui tem um segredo, né? Que podemos ter confiança que as orações que Deus responde são as orações que nós fazemos conforme a sua vontade. Quando não sabemos a sua vontade, nós podemos pedir a Deus em oração: Senhor, mostra a tua vontade para mim. Confirme a tua vontade para mim. Traga clareza. Porque pode ser que nós estamos pedindo coisas e batendo na porta errada. E Deus não vai responder para o nosso bem. Às vezes tem um abismo diante de nós, tem uma relação errada diante de nós, tem situações que vão nos desviar do caminho do Senhor. E são muitas as situações. E nós precisamos estar diante de Deus: Senhor, mostra a tua vontade. Qual é a tua vontade? Que a nossa mente seja renovada pela palavra e pelo Espírito, para que possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, irmãos, o nosso encargo hoje é esse encorajamento de que o Senhor quer de nós uma vida de oração. E entender que o normal é termos uma vida de oração com resposta. A oração deve ser vista como a respiração do cristão. O cristão que não ora, morreu. Como disse Paulo: pelo que desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Às vezes estamos como mortos dentre os mortos. E que sejamos pessoas envolvidas com a obra do Senhor, numa vida que produz frutos. O fruto seja permanente. Mas se a gente reúne no lugar, ou se estamos no ambiente onde as pessoas estão satisfeitas em reunir para ouvir sermão, mas a gente não experimenta juntos as intervenções soberanas do Senhor, a unção do Senhor, o guiar do Espírito Santo na coletividade, uma vida frutífera na coletividade, será que estamos de fato no ambiente onde a vontade de Deus está sendo feita? Nós devemos caminhar com irmãos que, sobretudo, estão trilhando o caminho da obediência ao Pai pela palavra santa de Deus, na dependência do Espírito Santo. Claro que não teremos uma igreja avivada se os membros individualmente não forem avivados. Que o Senhor realmente possa operar no nosso coração e, com a graça dele, na próxima mensagem, nós vamos falar um pouco sobre oração coletiva. O caminho de resposta de Deus para a oração que fizermos na base da igreja, ou a oração vista como um ministério coletivo da igreja. Que Deus nos ajude e continue a falar no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver como esse homem de coração duplo, inseguro e inconstante. Não queremos ser cristãos infrutíferos, como aquela vara que estava na videira e o Senhor cortou. Nós queremos ser podados para que dê mais frutos, Senhor. Que a Tua palavra possa realmente impactar o nosso coração e nos levar à dependência profunda, a dependermos do Senhor profundamente. Nos ajude a andar contigo. Nos ajude a sermos alunos dessa escola da oração com nosso Senhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Guarda-nos, Senhor, do maligno, guarda-nos, ó Deus, do espírito de engano que opera nesse mundo. Guarda-nos de uma vida infrutífera. Ensina-nos realmente a fazer a Tua vontade. E que sejamos, Senhor, pessoas frutíferas, que o nosso fruto permaneça e que o Senhor tenha a glória através de nós. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.